Muito bem, daqui a pouco aqui no SBT Meio Dia a gente acompanha os desfiles de 7 de setembro em algumas cidades do estado. Agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Camila Levien. Camila, a noite de ontem foi marcada por manifestos aqui na capital contra o governo de Michel Temer. Boa tarde, Ildiane. Isso mesmo, este é o terceiro manifesto que ocorre aqui em Florianópolis desde que a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu o processo de impeachment. Segundo a organização deste ato, este foi o maior. Segundo a Frente Brasil Popular, foram 40 mil pessoas que estiveram nas ruas. A Polícia Militar não fez uma estimativa. Olha, esse processo transcorreu com tranquilidade, diferente dos outros dois atos que ocorreram na capital. E apenas uma pessoa foi presa por pichação durante o manifesto. Veja agora qual foi o trajeto que eles transcorreram. Os manifestantes iniciaram a concentração às 6 da tarde no trapiche da Avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis. Por volta das 7h30 da noite, o trânsito foi bloqueado nas pistas sentido centro da Beira Mar Norte. A caminhada seguiu com o passo ritmado pela bateria, seguidos pelos bordões que pediam a saída de Michel Temer. O grupo se dispersou por volta das 10 da noite, depois de circularem pelas pistas do terminal de ônibus do centro da capital. Ainda hoje, no feriado da Independência, devem ocorrer outros protestos contra o governo de Michel Temer em pelo menos 18 capitais brasileiras. Voltamos com você, Ildiane. Obrigada, Camila, pelas informações ao vivo aqui de Florianópolis. E olha só, numa enquete do Senado, mais de 90% dos entrevistados querem novas eleições presidenciais ainda este ano. A consulta pública está disponível na internet. Fomos às ruas para ouvir as pessoas sobre o que acham da possibilidade de novas eleições presidenciais. Com certeza deveria ter outra eleição, com certeza deveria de ter, porque daí a gente ia ver como que ia ficar, né? Porque quem botou ela lá foi o povo, né? Tinha que ter uma nova eleição sim, porque é o povo que manda, né? Eu acho que tem que ser a voz do povo, né? Quando a pergunta é sobre o atual governo, claro que a gente quer uma nova eleição, a gente quer alguém que faça alguma coisa pela gente, né? Eu tô desconfiada e não vai mudar nada. Infelizmente tá pior ainda, sinceramente. A senhora concorda com novas eleições? Concordo, com certeza, tem que haver. Uma enquete no site do Senado quer saber a opinião pública sobre a possibilidade de novas eleições presidenciais ainda este ano, junto das eleições municipais. Mais de 200 mil pessoas já opinaram. A enquete é uma consulta pública proposta pelo Senado para saber a opinião da população sobre projetos de lei que tramitam pela Casa. Neste caso, os resultados são referentes à PEC 20/2016, que foi proposta antes da votação de afastamento de Dilma Rousseff. A enquete foi proposta pelo senador Walter Pinheiro e entrou no ar em maio deste ano. Em menos de 24 horas, teve mais de 50 mil acessos. Depois disso, a enquete saiu do ar, segundo o Senado, por problemas técnicos. Agora está disponível novamente. Para opinar sobre o projeto, basta entrar no site do Senado e selecionar a opção Consulta Pública. Bom, boa tarde, Prátios, Prisco para vocês. Como a gente mostrou ali ao vivo da Camila, houve manifestação ontem novamente em Florianópolis contra o atual governo e também agora essa consulta pública do Senado, que a maioria das pessoas quer novas eleições. A gente tem aqui, 196 mil, vai mudando a toda hora, esses números são a favor. O que vocês acham de tudo isso? É hoje, 7 de setembro, feriado, dia da independência do Brasil. Por idade e por hierarquia. Por respeito, né? Tá certo. Parlamentar de primeira. Olha, eu acho, direto às eleições, falta tempo, não temos nenhum miserável nome com qualidade, com honra, com competência para assumir a presidência. Quanto custa isso e por quanto tempo, por isso que esse cara fica no governo? Por 2 anos? Aí é a questão. Primeiro, o Prati foi preciso. Não há tempo. A Justiça Eleitoral, que já está empenhada nas eleições municipais de 2 de outubro, com o segundo turno em 30 de outubro. Em 2 de outubro, estamos falando de mais de 5.500 municípios. Quer dizer, é uma ilusão imaginar que a Justiça Eleitoral terá condições de promover uma eleição direta até 31 de dezembro. Sim, porque a Constituição é clara. Na primeira metade do mandato, uma vez derrubado o presidente e o vice, é eleição direta. A partir da segunda metade, 1º de janeiro de 2017, a escolha é pelo Congresso. Será que vale a pena arriscar
a escolha de um presidente pelo Congresso. E outro detalhe, a presidente foi afastada porque infringiu a Constituição, crime de responsabilidade. O mesmo tem que ocorrer em relação a Michel Temer. Quer dizer, não é simplesmente ir para a rua e querer que o presidente saia. Tem que ter cometido algum crime. Então, vamos devagar. Eu acho que é legítima a manifestação, assim como teve fora Dilma, pode ter fora Temer, mas tem que observar o aspecto da legalidade. Não te parece, Prates? Com certeza. E esta pressa no fazer agora eleições diretas visa que quem saiu do poder volte a ter possibilidades no poder. É claro, a panela ainda está quente. Muita gente, e quem sabe até por maioria, pessoas que estão desempregadas, mal pagas, mal alinhavadas na vida, mas acham que ilusoriamente uma bandeira de cor vermelha as pode salvar. Absolutamente. Na história do universo, bandeiras vermelhas jamais salvaram um único pobre. Pelo contrário, dos pobres chegaram ao poder. E tem outro detalhe que eu acho que é importante colocar em discussão, Yudiane, para o Prates também opinar, é que essas manifestações hoje no Brasil não são como aquelas originárias lá de junho de 2013, que surgiram espontaneamente pelas redes sociais e que, inclusive, não era permitido bandeiras de partidos e nem presença de militantes partidários. Não, agora sim tem partidos de bandeira vermelha, como colocou o Prates, infiltrados não só para tentar, de alguma maneira, participar desse processo e se preparar para uma nova eleição em 2018, como também tem infiltração de baderneiros. Aí eu não digo que é por interferência partidária, mas, de qualquer maneira, é um pouco diferente daquela manifestação legítima e espontânea de 2013, não te parece, Prates? Sim, mas não quero esquecer e deixar passar, Prisco, de dizer o seguinte, as manifestações de ontem, eu não as vi, tão insignificantes que foram, dentro da lei, todavia. Por quê? Porque a Polícia Militar garantiu. Cumprimentos à Polícia Militar de Santa Catarina. Olha só, agora, subscrevo. Continuando falando da Dilma Rousseff, na terça-feira ela deixou o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência, vai morar em Porto Alegre, onde ela tem um apartamento, tem parentes, familiares lá também. Ela chegou ontem à noite à capital gaúcha. Quer dizer que Porto Alegre e Brasília, a gente tem uma reportagem para mostrar antes, Prates, bem movimentada. Dá só uma olhadinha. A ex-presidente aterrissou no começo da noite de terça-feira no Rio Grande do Sul. Na saída da base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ela desceu do carro para se aproximar de apoiadores e recebeu flores vermelhas. No momento em que Dilma chegava ao estado, no centro da cidade começava uma nova manifestação em apoio a ela e contra o presidente Michel Temer. A assessoria do PT chegou a confirmar a presença de Dilma no protesto, mas ela foi direto para casa, na zona sul da capital gaúcha. Nos planos de Dilma agora, 2 semanas de férias e começar a escrever um livro. O ex-ministro Miguel Rosseto, que acompanhou a viagem, falou com a imprensa na entrada do prédio da ex-presidente e disse que ela vai participar da campanha política. Se prepara para participar do processo das eleições municipais e, ao mesmo tempo, que também se prepara para dar sequência a esta política de combate, né, ao golpe no país. A mudança da ex-presidente começou ainda cedo, com a chegada de caminhões ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Ao deixar a residência onde morava desde 2011, ela também se aproximou dos apoiadores e recebeu presentes. Por volta das 4 horas, Dilma deixou a capital rumo a Porto Alegre. Ela vai ficar entre Porto Alegre e Rio de Janeiro também, né? A mãe dela mora no Rio, ela vai se dividir entre as duas cidades, mas também isso tem um laivo de inteligência. Ela tem boas plateias no Rio, por razões óbvias, e no Rio Grande do Sul ela foi adotada pelos gaúchos. Ninguém sabe que ela é mineira, na verdade, mas enfim, tem boas possibilidades. E os gaúchos a querem, o Prisco, como governadora. Mas eu, sinceramente, não acredito nem na participação dela nessas eleições, como falou ali o ex-ministro Rosseto. Qual o candidato do PT Trabalhadores que vai querer, no palanque, ou numa caminhada, ou num corpo a corpo, Dilma Rousseff com esse desgaste todo? Até Raul Ponte, que já foi prefeito de Porto Alegre e é candidato, e disputa a eleição ali equilibradamente com a candidata do PSOL, a Luciana Genro, nem o Ponte vai querer, porque nesse momento é desgaste, né? Será que ela continua petista?
Tem esse aspecto também. Você está fazendo o tipo porque... Até porque a direção do PT não subscreveu, não respaldou a sua intenção de um plebiscito para uma nova eleição, nem a direção nacional do PT. O próprio ex-presidente Lula passou ao largo desse assunto. Então, eu concordo contigo. Eu acho que Dilma Rousseff, ela vai... Primeiro que uma recepção pequena, não foi representativa, e eu acho que é o seguinte, eu acredito o seguinte, que ela não tem viés político, não vai ter participação política e vai para o ostracismo, na minha avaliação. Se vai trocar de partido, eu acho que é até pouco relevante, porque eu acho que ela vai sair da política. Candidatura ao governo do Rio Grande do Sul, não vejo a menor chance. Já fui muito criticado, falando com amigos, enfim, estás defendendo a Dilma. Não, exatamente, mas que o Lula foi o grande inferno astrológico dela, o tempo inteiro foi. Palpitando, se insinuando, mandando gente, decidindo sem decidir. Pô, muito complicado. E ela não conseguia bater na mesa, porque dependia daquela camarilha. A grande verdade é que o Lula é que a inventou, né? Essa é a primeira questão, e ela deve isso ao Lula. Segundo, o Lula depois quis, sim, interferir, mas ela sempre teve uma personalidade muito forte, apesar das tentativas, ela rejeitou essa interferência. E, na minha avaliação, ela vai entrar aí para o ostracismo e ficar longe da política. Bom, agora o assunto é Previdência, Prisco. O presidente Michel Temer disse que vai enviar a reforma da Previdência ainda este mês. Quer apurar a Previdência. Aplausos para o presidente Michel Temer. Teve coragem e, pelo jeito, está assumindo realmente o governo. E estava precisando. Porque essa questão da Previdência é um rombo bilionário e o país não pode esperar. A situação do país é mais importante do que as eleições. Se isso vai desagradar partidários, aliados, da base aliada de Michel Temer, pouco importa. O presidente tem que ser afirmativo, tem que ser corajoso, tem que ter posição. E a reforma da Previdência tem que ser encaminhada. Vai ser encaminhada antes das eleições, mas discutida e votada depois dela. E outra questão fundamental para o governo é a votação da PEC, proposta de emenda constitucional, que limita os gastos, estabelece um teto nos gastos públicos do governo. Tem alguém que está se contendo aqui. O que você quer falar? Essa história da reforma da Previdência, por exemplo, nós temos aí quase 50% dos aposentados brasileiros na faixa dos 54 e 55 anos. Isso é inaceitável. E com a longevidade cada vez maior e absolutamente indesmentível das populações do mundo, ninguém segura cofres públicos. Estava lendo hoje os milhões de aposentados por invalidez para o trabalho que estão absolutamente inteiros e ganhando dos cofres da Previdência. Nós temos aqui na cidade um maratonista aposentado por invalidez na Assembleia. Eu o queria na minha delegacia. Tu vais fazer uma maratona. Agora, independentemente da questão da invalidez, que eu acho pertinente, que o Prates colocou, mas tem que aumentar o teto de aposentadoria. Não é possível. Tem gente se aposentando com 48, 49, 50 anos e vive até 85, 90 anos. Vagabundos! Muitos agora me vendo. Vagabundos! E o país quebra. Se não houver reforma da Previdência e o Diane Prates, o país vai quebrar, como a Grécia quebrou. Vamos acompanhando. Meninos, é isso aí. Por enquanto, muito obrigada. Bom feriado para todos vocês. Nós.